E agora eu vou dar uma noticinha que eu até anotei no papel aqui, para não dizer que eu estou errando, nem dizer que eu estou mentindo. 1.834 visualizações da nossa live de hoje. Muito obrigado a todos vocês. Foi demais aqui. Eu vou até começar aqui. Eu vou começar porque é o seguinte: tem as perguntas que vieram através do nosso sistema de transmissão e as perguntas que estão no YouTube. São duas frentes diferentes. No YouTube, vou pedir para que vocês depois entrem lá e respondam um por um, tá? Porque tem muita pergunta. Tem, por exemplo, aqui, olha só. A Fabiana Andréa Vergana Martinez, muito obrigado pela palestra, muito bom trabalho, uma grande saudação da Colômbia, pela Universidade Francisco José de Caldas de Bogotá. Vocês estão indo longe, moçada. E aqui tem mais uma aqui, ó, do William Bunker Moraes. Parabéns a todos envolvidos. Excelente evento, muito bom rever o doutor Alexandre, professora Celínio, doutor Paulo Vômero. Quem está falando é o professor William, da UFES de Alegre, Espírito Santo. Parabéns a todos, Duda Show. Rapaz, tá cheio de comentário, pessoal elogiando aqui, perguntas e respostas. Mas antes de falar de pergunta, o Ricardo Casamáximo já está me cobrando ali, ó. A gente ficou de dar, logo depois da palestra do Paulo, o QR Code da Bayer. Coloca na tela aí, ô Guilherme, eu vou explicar o que esse QR Code quer dizer. Esse QR Code que está aparecendo na tela aí, você pega o seu celular na hora, coloca ali, você se cadastra para receber um e-mail marketing de todas as ações que a Bayer faz na área florestal. Você recebe no seu e-mail, você entra lá, se cadastra e recebe no seu e-mail notícias semanais, notícias mensais do que a Bayer faz. Então tá aí o QR Code, vou deixar mais um pouquinho aí para vocês pegarem o celular e copiar esse QR Code aí. Enquanto isso, eu vou pedir para rodar a nossa vinhetinha dos patrocinadores. É com você, Guilherme. Bom, você viu que no final aí a realização Paulo Cardoso Comunicações. Então, eu vou aproveitar e dar outra informação. Guilherme coloca na tela, Paulo Cardoso Comunicações agora mudou. Essa nova empresa que você está vendo aí. Paulo Cardoso Comunicações Marketing Digital. Eu estou falando dela hoje, uma empresa nova que nós estamos lançando para atender as empresas florestais de todo o Brasil e da América Latina, usando todas as nossas mídias, todas as nossas comunicações para que essas empresas cheguem mais rápido com suas informações junto ao setor florestal brasileiro. A partir de amanhã, vocês vão receber e-mails, vão receber informações nos Facebook, no LinkedIn e também nos WhatsApp sobre essa nova empresa. E mudando de novo, vou pôr outra foto agora, que é avisando todo mundo que essa live ficou comprida, mas não é uma live que a gente está acostumado a ver. Live já era. Essa foi a última. A partir da próxima, vai se chamar Workshop Online. Porque é diferente. Nossa apresentação é mais dinâmica, tem vinheta, tem vídeo, tem apresentação. É um tempo maior. Na verdade, como se estivesse sentado num local, num evento, e participando de um evento. Com a vantagem que você está no conforto do celular, tomando um cafezinho, tomando uma água, ali do lado, pode até tomar uma cervejinha, ninguém liga, ninguém está vendo, e aí você participa do workshop. Voltando para mim aqui, Guilherme, eu vou fazer o seguinte, deixa eu até prestar atenção aqui, porque tem uma lista de perguntas que eu até separei aqui. Vamos começar aqui, ó. A primeira veio do Marcelo Reis. Boa noite. Existe um estudo ou um monitoramento relacionado ao comportamento dos inimigos naturais sobre o ecossistema no pós-soltura, em médio e longo prazo? Há estudos para entender o comportamento desses organismos? Vou pedir para você abrir o microfone, Edmar, você que faz esse trabalho aí, divulgou, soltou esse relatório, fez o trabalho junto com seus parceiros aí. Responde essa pergunta, Edmar. Libera seu microfone que está fechado aí. Agora todo mundo podia abrir o microfone. Edmar, existe? Ô Paulo, eu acho que o mais indicado para responder isso aí é o Alexandre, ele que coordena esse trabalho, suporta o nosso pessoal aí. Acho que está bem no nível técnico dele. Vamos lá, Alexandre, o microfone é seu. Então, Paulo, esse trabalho é feito sim, né?
a Peran, ela tem feito um trabalho bem interessante, principalmente de realizar o controle biológico perto de qualquer comunidade. Então, isso daí é uma coisa bem interessante, porque afasta bem o químico de ter qualquer tipo de contato, né, com comunidades e beiras de rio. Então, isso daí é bem planejado no sistema deles, né? Eles têm uma equipe que fica monitorando esse campo, né? Fica fazendo a liberação desses inimigos naturais, principalmente eles trabalham com 3 inimigos naturais numa escala maior, que seria 2 inimigos para lagartas desfolhadoras, que são 2 parasitóides, palmísticos e teretásticos, né, que são 2 inimigos naturais aí no controle de lagartas. Isso daí eles têm acompanhado na evolução que você pega quando começou esse trabalho de criação desse laboratório. Ele iniciou lá em 2005, né? Até na época, quando eu fui fazer o primeiro estágio de graduação, em 2005, foi quando a gente deu um início nesse trabalho, que foi, eu era bolsista do IPF na graduação, né, bolsista ali de iniciação científica, e já tinha o Protef junto com a CESITA na época, e aí começou a desenvolver esse trabalho, né? Então, desde 2004 começou a fazer esse trabalho, e aí depois, mais atualmente, eu entrei como consultor nessa área de proteção. Então, se a gente observar o histórico de ataque de lagartas desfolhadoras lá nesse começo e comparar com o atual nosso, essa porcentagem de área diminuiu em mais de 80%. Né? Então, foi um sucesso a criação desses inimigos naturais. E o Luiz Renato também, ele tinha comentado do parasitoide do percevejo bronzeado, Chloroscoides nock. E aí, o que acontece? Ali eles tiveram um sucesso, porque o parasitoide se adaptou muito bem no ambiente, né? E isso daí, quando eles fazem a coleta no campo para avaliar esse índice de parasitismo, os índices de parasitismo ali supera quase 90% em algumas situações. Então, isso daí a gente tem de concreto o efeito do controle biológico sendo bem realizado. Né? Então, isso daí eu tenho que aproveitar e dar parabéns novamente a eles, né? Porque é um trabalho bem pioneiro, né, na parte de controle biológico, e eu acho que isso daí mostra que consegue dar certo e faz dar certo, sim. Na realidade, assim, eu acho que é importante avaliar diferentes fontes de resistência em outras espécies, né? É um trabalho que a gente vem fazendo paulatinamente, né? E eu acho que o Treticorn nós não testamos ainda aqui na universidade para Ralstonia, na realidade, é uma bactéria, né, Ralstonia, e sem dúvida é uma espécie que a gente poderia testar, sim. Só que as empresas florestais, elas usam, têm usado muito pouco Treticorns, como, na realidade, assim, a maioria dos nossos híbridos comerciais são urograndes. E atualmente que tem mais, nos últimos anos, que o pessoal tem começado a desenvolver clones multiespécies, né? Incluindo, tem alguns clones, sim, que tem algum sangue, né, de Treticorns, mas não são, assim, não tem despontado no mercado. Mas a sua pergunta é interessante, eu acho que a gente tem que buscar realmente outras fontes de resistência, inclusive Treticorns, ok? Obrigado, professora Celino. Quero mandar aqui a Maria Pia Rosales. Buenas noches. É um prazer poder participar. Um especial saludo a Celino, desde Tacuarembó, Uruguai. Para você, Celino. O cara é internacional, não é fraco não, viu? Opa! Quem que é a pessoa? Eu não ouvi. A pessoa é a Maria Pia Rosales. Oh, Maria Pia, sim. Conhece? Sim. Qual que é a pergunta? Não, ele está agradecendo, mandando um abraço para você lá de Tacuarembó, Uruguai. Obrigado, Maria Pia. Beleza. Vamos lá, agora... Ô Paulo. Oi. Posso fazer só uma observação dentro dessa praga na relação do Pterichcornis com inseto? Deve. O Pterichcornis é um material que é plantado bastante em Minas Gerais, né? E ele, para lagarta desfolhadora, é um material bem preferencial, tá? Quando comparado a alguns clones híbridos nossos.
né? Então, eu acho que para resistência, trabalho com doenças seria interessante. Agora, para lagarta, é um material que tem uma certa suscetibilidade, principalmente a Trinitei Narnob aí, que é uma das principais, é bem perigosa, né? Então, é um material que tem o valor agregado em sua madeira, né? Quando utilizado roliça, mas na parte de inseto poderia ser trabalhado para outros, mas para lagarta é um pouco complicado. Também a psilite de concha, né? É muito suscetível, né? Triticórdia, camaldulensis. Não, Alexandre? Isso, também. Vamos lá, já que eu falei do Charles Dias com S, rapaz, acho que você chamou todos os Charles que tinha no mercado florestal aqui. Agora o Charles Fernando está perguntando aqui, relativa à Costa Limaita, visto as vizinhanças de pastagem, que é muito comum em Mato Grosso do Sul, tem tido problemas? Quais as soluções vocês têm aplicado? Charles Dias, abre o seu microfone. Opa, beleza. De fato, a Costa Limaita ferrugínea, né, um inseto, besouro desfolhador, besouro amarelo de eucalipto, em áreas de divisa de cana, e principalmente pastagens, ele é bastante complicado, principalmente em período chuvoso, após as primeiras chuvas, e a gente tem tentado fazer um manejo de borda, Paulo, tentado fazer um manejo preventivo de borda, né, para evitar que ele alcance aí a questão do interior do talhão e tudo, porque até então nós não temos nenhum produto registrado no setor florestal para fazer o controle dele. Então, esse é um dos gaps que a gente colocou aí, né, necessidade de desenvolver produtos e manejos específicos para essa praga. Mas época chuvosa é problema sim, e a gente fica no manejo de borda aí, tá certo? Bom, agora a pergunta, eu vou dirigir essa pergunta aqui. Boa noite. Depois de detectado o ataque de psilídeo em uma área de árvores de eucalipto adulto, como faço para saber se esse ataque está sendo danoso à plantação? Quem responde essa pergunta? Alexandre, abre seu microfone. Ô Paulo, então, em algumas situações, né, quando você tem árvores adultas, você tem que pegar, fazer a derrubada de uma, porque o que acontece? É um inseto que fica fixado na folha do eucalipto, então nós não temos nenhuma ferramenta que consegue ter uma visão para a gente observar, né? Então, isso daí é bem interessante. O Alberto comentou bem que a gente tem que trabalhar com uma amostragem específica para cada agente danoso, e o psilídeo de concha você tem que ver o quê? Você tem que ver o índice de postura, né, que é o levantamento de ovos que a gente avalia. Você tem que avaliar o estágio do inseto em relação à fase de ninfa, à fase de adulto. Você tem que fazer o levantamento dos inimigos naturais também. Então, a gente tem vários inimigos naturais que podem fazer o controle desse indivíduo. Nós temos o principal aí, que é o parasitóide específico, Psiloephus bliteus, né? A gente tem os inimigos naturais generalistas, que são insetos da família Reduvide, Pentatomide, Crisopide. Então, isso daí tem que ser levado em consideração também, porque muitas vezes alguma situação pode estar favorável aos inimigos naturais e eles fazem um controle naturalmente, né? Que é o que a gente chama de controle biológico natural, né? Hoje a gente não tem esses inimigos naturais sendo comercializados, né? Então é um desafio aí o mercado ser tomado, né? É um nicho de mercado interessante, mas o que acontece? Você tem que fazer esses levantamentos, tem que ver a injúria na planta e em relação a isso daí você fazer a tomada de decisão sua para controle. Hoje a gente tem produtos registrados já no mercado, né? Tanto você pode fazer o controle pulverizado terrestre, depende da altura dessa planta, isso daí é um fator limitante quando você trabalha com essa modalidade de aplicação, né? Mas tem equipamentos terrestres que podem chegar a 25 metros de alturas, né? A pulverização, ou você pode fazer por avião, né? Então, isso daí o produtor, ele tem que realmente buscar esse tipo de informação para ele conseguir ter uma noção como que ele vai fazer esse manejo, esse posicionamento do produto no momento certo e esse controle. Obrigado, Alexandre. Agora a pergunta para o Luiz Renato do IPF. Se
lá vocês já estudaram qual é a relação, quem pergunta é o Reinaldo Costa Félix, qual a relação de infestação entre o percevejo bronzeado e o psilídeo de concha? Se as empresas têm se vocês já estudaram sobre isso. Ô, Reinaldo, obrigado pela pergunta. A gente não tem nenhum estudo específico para você entender a relação da infestação entre o psilídeo de concha e o percevejo bronzeado, mas se a gente analisar até aquele gráfico que eu mostrei, né, a percepção de campo que a gente tem é que os dois são competidores, né? Então, numa época onde o percevejo bronzeado ele se mostrava mais agressivo, sem muitas alternativas de controle, seja biológico ou até controle químico, ele, pelas nossas observações de campo, ele coloniza primeiro, ele chega primeiro que o psilídeo de concha e acaba ocupando aquele espaço ali que o psilídeo de concha ocupava antes, tá? Com esse controle biológico, novas ferramentas, o estabelecimento do inimigo natural, do Clerucoides, principalmente em alguns lugares, o que a gente tem visto é essa inversão. Então, a gente vê uma redução na área do percevejo, né, nesses talhões historicamente atacados, e agora uma ressurgência do psilídeo de concha. Tá? Então, assim, a gente não tem nenhum dado científico ainda, mas baseado nas observações de campo, é isso que a gente infere, essa competição entre esses dois e que realmente um interfere, né, é uma competição pelo hospedeiro, né, pelo alimento, né, então um acaba interferindo no outro, sim. Obrigado, Luiz Renato. Agora o Paulo Voberó. O Diego Soares Machado pergunta, em caso de controle químico de infestação do psilídeo de concha, que tipo de inseticida tem obtido maior sucesso no controle? Abre seu microfone, Paulo. Boa noite, Diego. Muito obrigado pela pergunta. Para psilídeo de concha, a Bayer ainda não tem nenhum produto registrado, tá? A gente está focado, né, na busca de uma alternativa, porém ainda a gente não tem um produto registrado, né, a Bayer, né. Sendo assim, eu aconselho, né, o Alexandre, né, respondeu o Chumbinho, né, sobre alguns produtos que ele já tem ali, né, registrado para o uso. Ô, Paulo, então, só respondendo essa questão do psilídeo de concha, né? Então, o que acontece? Hoje a gente tem ingredientes ativos, né? À base de acetamiprid. Então, isso daí é um produto sistêmico, né? Então, é um produto que pode ser utilizado tanto em aplicação aérea como terrestre, independente se a empresa tem certificação ou não. Porque o que a gente observa quando a empresa tem certificação, existe uma certa limitação, né, em alguns ingredientes ativos. Quando ela não tem, a gente pode trabalhar com diversos aí que tem registro também, né. E só comentando uma coisa de registro rapidamente, né, quando a gente vai fazer esses testes, todos esses testes que a MIP Florestal desenvolve, a gente tem a estação experimental, que é credenciada no Ministério da Agricultura, né, e a desenvolver esses testes a nível de campo, né, que aí a gente fala que é RET 3, que é um registro temporário que é solicitado pela empresa que vai desenvolver esses trabalhos, e todos esses ensaios são reportados ao Ministério da Agricultura. Então, isso é uma legislação que a gente tem no Brasil, através de duas normativas, 36 e 42. Então, todos esses ensaios, quando você faz de teste de produto que não estão registrados, mesmo que seja a base de exploratório, você tem que ter uma entidade credenciada no Ministério da Agricultura para poder validar isso e não ter risco de nenhuma fiscalização e autuação pelos fiscais agropecuários. Então, isso é importante deixar bem claro também. Obrigado, Alexandre. Agora eu vou pedir para o Roberto abrir o seu microfone aí, que já que você falou em análise de vários ecossistemas, o Rodolfo Dantas da Silva pergunta, este ano estamos tendo um grande número de ataques de lagarta desfolhadora e percevejos fora de época. Está associada a alguma coisa, na sua opinião, Alberto, já que você tem gente espalhada por esse Brasil inteiro? Na verdade, existe influência do clima,
Pode existir variação de épocas para épocas em função da mudança radical, mudança de clones, né? Os clones vão mudando e, na verdade, a suscetibilidade vai mudando isso também. Mas pensando naquilo que eu falei no histórico lá, a gente pode resgatar um trabalho que foi feito até no Protef, onde mostra a relação entre nutrição e desenvolvimento de algumas espécies de lagarta. Então, pode ser clima, mas pode ser, por exemplo, nutrição. O que mudou em nutrição? E, às vezes, é uma interação. Se o clima, na verdade, fica mais seco, certamente o estado nutricional da planta também se modifica. Então, e isso aí foi mostrado num trabalho que foi feito no Protef há mais de 20 anos atrás, em que até a nutrição influencia, por exemplo, na taxa de fertilidade das lagartas. Isso tem tudo a ver com, na verdade, a população explodir ou não, né? Então, assim, eu acredito que é uma interação, acho que tudo tem que ser explorado, tudo não pode ser esquecido, né? E eu acredito muito que uma das saídas frente a todas as problemáticas que a gente tem de clima, de variedade, de material genético, a essa diversidade de pragas, que pensar em mecanismos de resiliência, mecanismos que tornem as plantas mais resistentes de modo geral, é uma boa estratégia quando a gente pensa nessas pragas de ocorrência esporádica e quando a gente pensa no conjunto de todas as pragas. Obrigado, Alberto. Agora tem pergunta também aqui do Charles Gonçalves Costa, novamente. O Charles pergunta agora para o Paulo, meu xará, pode abrir seu microfone aí, ó. Por que o Telecticones não está no topo da cadeia? Não, pera aqui. Paulo, era aqui, desculpa. Quem quer? Esquece, quem pergunta é o Gabriel Biagiotti. O Gabriel pergunta, dá licença que eu preciso... tá. Paulo Romero, quais as vantagens do Evidence Limidacloprid em comparação ao fipronil, que já foi tanto usado no tratamento de mudas para cupim? Paulo. Olá, Gabriel, tudo bem? Muito obrigado aí pela pergunta. A vantagem que a gente vê, que a gente encontra, né, é a dose, né? A gente vê uma dose aí, que não é uma dose alta, tá? Né, diluído aí, é uma dose aí até de 500 gramas, né, em 100 litros de água para fazer a solução. E essa solução aí, ela rende 12 mil, né? 12 mil mudas tratadas. Né? Então, o produto apresenta um alto rendimento, né? Além também de um alto controle, né? Bem efetivo em campo, né? Para cupins tanto do sintermes quanto do cornitermes. E a gente aproveita, né, também vê em campo, né, situações de campo, a gente aproveita para ver algumas esporádicos de outras pragas, né, também, assim, não são pragas que acontecem normalmente como cupim, né, como a formiga, como outras pragas típicas, né, são algumas pragas oportunistas, né, a gente chama aí de pragas secundárias, que é por alguma mudança do ambiente, que nem o Alberto estava comentando, alguma mudança climática, ela aparece, né? Alguma mudança cultural da vizinhança, como o migdolos, né? Então, mesmo aí não estando, né, aí como praga-alvo, né? Mas a vantagem da evidência é essa, tem um amplo, né, espectro, né? Uma efetividade aí para o cupim, um alto residual, né? 6 meses de residual, tem aí uma grande, né, permite tratar uma grande quantidade de muda, né, um grande rendimento. É isso aí. Espero ter respondido aí para o Gabriel. Obrigado, Xará. Obrigado, Xará. Agora tem duas perguntas aqui, tá em castelhano. Não sei
país que estão falando é o Carlos Torres. Qual seria o melhor manejo em campo para Houstónia, em plantas de 1 ano? Quem responde essa? Celino, abre o microfone. Ok. Carlos Torres. Houstónia é uma bactéria que é transmitida principalmente a partir de mudas infectadas, mudas clonais, né, infectadas, que quando você seleciona no campo a matriz e colhe os brotos para resgate da matriz, muitas vezes você leva o broto assintomático, mas com a infecção interna, né? É como se fosse a Covid-19, tá certo? A planta tem a bactéria e você não percebe, depois você leva para o viveiro, multiplica, e você começa a multiplicar, mandar material para o campo infectado. Então, esse é um problema, né? E você tem que evitar, então, de levar essa bactéria para o viveiro dessa maneira. Além disso, você tem resistência genética. Uma vez que a bactéria está no campo, a planta está infectada, não tem controle. Você tem que fazer o controle preventivamente, ok? Ou é levar o material sadio, ou então o material resistente. Por exemplo, o clone I144, que a gente usa muito aqui no Brasil, é um clone resistente, comparado aí com a maioria dos outros que são suscetíveis, ok? Respondi a sua pergunta? Perfeito, agora ele tem que responder para você, vai falar assim positivo lá, eu sei que país que ele está, mas tem mais uma pergunta em espanhol aqui, a Mariluz Rodas Ávalos. Que métodos de controle han utilizado para o ataque de Gonipterus platensis? Essa pergunta é pro entomologistas. Luiz Renato, o Renato responde, Luiz Renato IPF. Vamos lá, Renato. Obrigado, Mariluz. Mariluz da Colômbia, Paulo. Aqui no Brasil, a gente, desde 2012, a gente começou um período de ressurgência do Gonipterus, né? Então, ele até então era uma praga bem secundária. A gente teve um problema, eu acredito que o Alberto vai lembrar, na Aracruz, não sei se ele estava lá, 2003, 2004, tem um registro disso, né? Depois ela voltou só em 2012, e agora, nesses últimos anos, ela deu uma boa reduzida, as áreas têm se mantido com um nível de ataque mais baixo. As principais estratégias, né, que as empresas, e a gente, dentro daquilo que a gente acompanha com elas, vem utilizando, primeiro a questão do controle biológico, né? Então, a utilização do parasitoide do Anaphes nitens, né, que é o parasitoide aí mais utilizado, que foi introduzido aqui no Brasil, né, e faz um trabalho muito bom, né? São várias as causas que a gente atribui para essa ressurgência, inclusive a eficiência do parasitoide ter caído, mas ela também voltou a aumentar, então a gente tem aquela questão dos endosimbiontes, né? Mas você também tem algumas opções aqui no Brasil de controle, como é o caso do fungo entomopatogênico, que é a Bovéria baciana. Né? Então você tem alguns produtos comerciais também, e você consegue, respeitando as condições, né, de umidade, né, radiação ultravioleta, o sol acaba degradando um pouco o produto, né, fazer aplicações respeitando essas condições boas, com nível de eficiência boa, que em alguns casos resolve bem. Né? Então essas duas, basicamente, estratégias biológicas, né, mas em paralelo, né, há ainda aí em pesquisa em outros países, como por exemplo Portugal, outros parasitoides que têm um potencial bom de controle do Gonipterus, outras espécies de Anaphes, como o caso do Anaphes inexpectatus, né, o Chile fez alguns trabalhos também com outros Anaphes, né, ainda não são nada comercial, não é um produto, não é nada, mas tem relatos positivos nesse sentido. Um parasitoide de larvas, né, o Intendon magnificus também. Aqui no Brasil, pelo Protef, a gente fez trabalhos com nematóides entomopatogênicos. Essa é uma linha muito interessante, a gente teve ótimos resultados. Então, assim, tem várias alternativas, mas hoje, basicamente, no Brasil, Bovéria baciana e Anaphes nitens.
Muito obrigado. E eu vou à última pergunta, que essa pergunta merece. O Charles, nosso amigo Roberto Nadal, da Eldorado. Boa noite. As crises econômicas nacionais e mundiais, bem como o controle de custos das empresas, estão ou podem estar precarizando as ações de proteção. Edmar, você pode responder essa pergunta, hein, Edmar? Você prestou atenção? Repete, por favor, Paulo, desculpa. Vou repetir, porque essa tem muito a ver com a questão das crises que aconteceram lá em Minas Gerais, né? Da questão do carvão, das siderúrgicas. As crises econômicas nacionais e mundiais, bem como o controle de custo das empresas, estão ou podem estar precarizando as ações de proteção florestal. Eu estou deixando de lado, porque eu vi lá em Minas Gerais, durante esses 4 anos que o preço do carvão ficou baixo, muita gente não tratou, não cuidou de pragas nem doenças, né? É com você, Edmar. Olha, isso eu acho que depende muito da estratégia de cada empresa, né? No caso da Peram, como nós somos uma empresa integrada e 100% da indústria depende do nosso maciço florestal, e então hoje, né, principalmente os tratos da floresta, a gente não tem feito nenhuma gestão ou redução em termos de cuidados com a floresta. Normalmente as empresas preferem não plantar do que retirar do trato florestal, mas isso vai depender muito da estratégia de cada empresa. E uma empresa integrada como a nossa, como a indústria fica completamente dependente da base florestal, hoje já não se tem muito efeito quando se trata de crise, a não ser que realmente tenha redução de produção. Em 2012, aconteceu um efeito muito grande aqui em Minas, 2009 até 2012. Isso foi um aprendizado doloroso para as empresas. E hoje, 2019, acredito até 2023, as empresas ainda vão estar pagando esse preço do que deixou de investir lá em 2009 a 2012. Então, também foi um aprendizado que hoje, na tomada de decisão, nos auxilia muito o que a gente está pagando de preço por não ter plantado ou por não ter cuidado de uma floresta. Então, resumindo tudo, acho que afeta sim, mas em menor escala, e é dependente aí da estratégia de cada empresa. Muito obrigado. E aí voltou todo mundo na tela, vocês veem que aqui em cima, aqui, ó, tem uma tela em black, né, aqui, ó. O nosso amigo Mauro Murara teve que sair porque ele viaja de madrugada amanhã, então tinha umas perguntas aqui sobre pinos, sobre a região sul do estado, a gente vai deixar depois, manda para ele. Tem um blackzinho assim, que a câmera dele está ligada, ele está na empresa dele, está ligada lá o equipamento, mas está com a luz apagada. Mas ele já disse que está na cama lá, acompanhando em casa. Mauro Murara, muito obrigado pela sua participação. E eu quero aproveitar aqui agora, agradecer a todos vocês, muito obrigado. Vocês imaginam quantas horas nós ficamos aqui conversando? Não, ninguém imagina, né? Passa assim, ó. Ficamos 4 horas falando. 4 horas conversando e tem muito assunto ainda. Se deixar, a gente vai assim, a madrugada inteira. Eu tô aqui no horário de Mato Grosso do Sul, são 20 para as 11 da noite. Vocês estão em 20 para meia-noite. Tem gente que Bom, agora essa quarentena, o pessoal é mais tranquilo, mas eu tenho uma boa notícia para dar para vocês e eu quero agradecer dessa forma aqui, ó. 1.931 visualizações da nossa live de hoje, e o Guilherme está dizendo que está quase 2.000. Amanhã eu mando para vocês o total que deu. Mas deu 1.931 até agora aqui. Muito obrigado a todos, vocês contribuíram demais para o engrandecimento da cadeia produtiva de florestas plantadas no Brasil. Muita informação de qualidade. Acho que as pessoas aprenderam muito, conseguiram captar, porque, olha, se deixar, nós vamos aqui, que eu falei a noite inteira, porque ainda tem muita coisa para ser dita. Mas a gente vai deixar para uma próxima live, não, para um próximo workshop online. Muito obrigado a todos, tenham todos uma boa noite. E, Guilherme, vamos encerrar com a nossa vinhetinha. Tchau, gente. Tchau, todo mundo aí. Aê!